Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Isso é Desconexão, um programa semanal dedicado a ajudar você a entender e superar a desconexão com seu eu. Se você tem sintomas físicos ou emocionais e esses sintomas te impedem de ter uma vida próspera e realmente feliz, esse programa é para você. Meu nome é Sara Carvalho, sou psicóloga, especialista em psicodrama, terapia de grupo, terapia sistêmica e sou também terapeuta for-fio. E eu sou uma pessoa recuperada de autodesconexão. O tema do episódio de hoje é: será que eu sou desconectada? Essa foi uma pergunta que eu recebi no meu direct e eu acredito ser importante estar trazendo aqui, porque pode ser uma dúvida que também esteja na sua cabeça, que desperte dentro de você alguma curiosidade ou dúvidas a respeito para saber se você também sofre com essa desconexão. Então, se você tem assistido os meus vídeos onde eu abordo esse tema, esse programa é para você. Agora, se você sabe o que é autodesconexão, eu acredito que você conhece alguma pessoa que pode estar sofrendo, apresentando vários sintomas físicos ou emocionais. No entanto, essa pessoa pode ainda não fazer ideia do que sejam os seus sintomas e de que eles estejam relacionados com essa autodesconexão. Então, fica aqui, assiste e, se fizer sentido, encaminhe esse vídeo para ela, porque esse pode ser o primeiro passo para que ela inicie o seu processo de cura. Para a gente entender o que é desconexão, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o nosso eu, nossa forma de ser, nossa forma de pensar, de agir e de estar com as outras pessoas, nos relacionamentos, tudo isso não surgiu assim do nada. Nós não chegamos aqui na Terra, aqui nesse mundo, já sabendo de tudo, já nos relacionando, nos virando sozinhos, não é mesmo? Quando a gente chega, nós somos totalmente dependentes. A única coisa que está atuando em nós é nosso instinto de sobrevivência, que é chorar quando necessita de alguma coisa. E o nosso cuidador, a pessoa que cuida de nós, seja a mãe ou uma outra pessoa que assume esse papel de cuidado, em primeiro momento, ela vai estar interpretando, entendendo o significado desse instinto de sobrevivência, desse choro. Então, se a gente necessita de alimento, se está com frio, com calor, se sente sono, tudo isso é esse cuidador, é essa mãe que vai estar entendendo e vai estar nos suprindo essa necessidade básica de sobrevivência. Então surge daí nosso primeiro vínculo, os nossos primeiros relacionamentos. E desse primeiro relacionamento, dessas primeiras interações, durante esse processo onde nós somos totalmente dependentes, agindo simplesmente ou naturalmente, apenas com nossos instintos de sobrevivência, começa aí a base para a formação dos nossos sentimentos, onde a gente vai estar construindo sentimentos como acolhimento, carinho, proteção, ou seja, tudo aquilo que a gente sentiu que foi dispensado a nós, onde nos deram proteção, carinho, acolhimento, que era externo, vai se tornar algo intrínseco, algo interno. A gente vai sentir isso dentro de nós, como se fosse nosso. Constrói aí esses vínculos, onde que desperta essa sensação, esse sentimento dentro da gente, certo? E também acontece já nessa base, nesses primeiros vínculos, sentimentos que não são tão positivos, como frustrações, sentimentos de medo. Então, quando a criança não é totalmente atendida no momento onde ela está tendo alguma necessidade, vai já construindo essas sensações de medo, de angústia, traumas, que vão sendo deixados por essas vivências dessas relações iniciais, que estão construindo aqui a nossa base. Ou seja, tudo que nós vivemos, as experiências externas, elas vão sendo internalizadas e são base de formação do nosso eu, da nossa forma de ser, da nossa personalidade. Junto a essas experiências, nós também trazemos com a gente já de nossos antepassados sentimentos, sensações, formas de ser que foi sentidos por esses antepassados. Como é que a gente sabe disso, né? Ela é melhor definida pela epigenética. A epigenética é a ciência que estuda essa alteração da ação e manifestação nas células do nosso DNA, que foi gerado lá desde os nossos antepassados. Ou seja, a gente traz essa carga genética que não trouxe alteração no nosso DNA. Essas experiências desses antepassados, dessas pessoas que vieram antes de nós, elas modificaram, né, a forma de agir, de atuar e de se manifestar
dessas células. Então é como se fosse um carimbo que está ali na célula e a gente acaba herdando esse carimbo de coisas que os nossos antepassados viveram. Então essa ciência é a epigenética, onde altera o meu comportamento nos processos de desenvolvimento, por exemplo, também de doença, como doença autoimune, enfim. Tudo isso, né, tanto comportamento como doença, que é muitas vezes herdados por experiências de antepassados, e esse é um estudo da epigenética, como eu falei, tudo isso forma o nosso eu integrado. E esse eu integrado, ele tem 4 formas de ser. É o comportamental, o fisiológico, o emocional ou mental e o energético ou espiritual. Então, dentro de cada um de nós coexistem essas 4 formas de ser, essas 4 formas de estar. Fisiológico, que é como se manifesta o meu corpo físico, o comportamental, que é a minha forma de agir, de me comportar, o meu emocional e mental, e envolve aqui minhas emoções, envolve o meu eu subjetivo, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto em relação à vida, em relação às outras pessoas, aos sentimentos que eu tenho, os meus vínculos e tudo aquilo que eu estou vivendo na vida, estou sentindo em relação a ela, em relação aos outros, certo? E o meu eu espiritual energético, que é a minha ligação com o divino, com essa força espiritual que nós não vemos, mas a gente sente e ela atua sobre nós, trazendo toda a integração desse eu, certo? Essas 4 formas de ser, que eu chamo de eu integrado, estão o tempo todo atuando dentro de nós. Então, assim, de uma forma concreta, de como é essa formação desse eu integrado. Pensa num triângulo. Vou mostrar para vocês um triângulo. Aqui, ó, tá dando para ver? Certo? Ó. Pensa nesse triângulo, tá? Onde a base é emocional, a base desse triângulo, né? Então, aqui a base dele é emocional. De um lado é o fisiológico, tá aqui, né? Eu escrevi. De um lado é fisiológico, do outro é o comportamental, tá? Então, aqui envolvendo esse eu em volta está o energético e o espiritual, ok? Então, isso tudo aqui é o meu eu integrado, tá? Aqui é o meu eu integrado, né? Sendo que nessa base, né, são as minhas emoções, é meu estado psíquico. Se essa base se altera, se acontece um trauma, um sofrimento, essa alteração vai gerando um desconforto, um mal-estar, vai gerar um sintoma num desses lados meus aqui. Não necessariamente eu sinto aqui. Muitas vezes vem pelo comportamento ou vem pelo fisiológico também. Então eu vou ter um sintoma físico ou eu vou ter um sintoma comportamental, certo? Se esse emocional, que é a base do meu eu, estiver com problemas, estiver sentindo, está sendo traumatizado. Então vai gerar aqui toda uma mudança no meu comportamento com esse desequilíbrio, né? Uma mudança física ou comportamental, abalando também meu eu energético, meu eu espiritual, que está em volta desse todo, né? Então, o meu espiritual energético também vai ser afetado quando o meu emocional é afetado, atingindo ou não meu eu fisiológico e comportamental. Então, tudo isso aqui entra num certo desequilíbrio quando essa base está afetada, que é a base emocional. Você consegue compreender? Então, foi nessa compreensão desse processo de saúde e doença, tendo como base as emoções, né? Olha o triângulo que eu acabei de fazer, as emoções aqui embaixo. Este é o olhar que eu, depois de muito tempo estudando, fazendo muitas especializações, atuando como psicóloga, eu cheguei. E foi de uma forma muito vivencial, porque assim, ó, em meus inúmeros atendimentos em clínica, eu atendi muito tempo em clínica particular e também na saúde pública, em unidade básica de saúde, onde existia uma demanda muito grande. O que acontecia? Os pacientes, eles chegavam com adoecimento emocional, certo? E essas pessoas que estavam chegando ali para mim, para o atendimento psicológico com adoecimento emocional, eles passavam pelo processo da psicoterapia, havia ali a melhora de muitos deles, né? Saíam daquela dor, daquele conflito emocional, acontecia uma melhora. Então, mas passava um tempo, eu percebia que muitos deles retornavam com sintomas muito parecidos novamente. Aquilo retrocedia. Muitas vezes
não voltava no mesmo nível que estava. Vamos pensar aqui em nível. Eu cheguei aqui muito adoecido, com a depressão séria, e eu melhorei, subi o meu nível, tá? Tô bem, sentindo feliz, recebi alta. Passava um tempo, ele chegava adoecido, com depressão novamente. Aí eu já não percebi que ele tava muito aqui, ele tava um pouquinho mais aqui. Mas não estava no nível da normalidade esperada, estava com a tristeza, a depressão acontecendo. Isso é um exemplo, tá? Então, não só depressão, mas vários outros acontecimentos emocionais acontecendo. Ou seja, eles voltavam para um padrão que o organismo, o corpo, a parte neural estava acostumada. Por quê? O nosso cérebro, ele busca sempre economizar energia. Então, com isso, é muito mais fácil ele tá repetindo um padrão que ele já conhece, que ele já está acostumado, né? Do que o cérebro deixar a gente buscar uma mudança. Essa busca de mudança exige muito do cérebro, né? Vai exigir muita energia. Então ele acaba levando a gente a repetir aquele padrão. Mudança exige que eu pense, que eu reflita sobre algo. Então o cérebro acaba puxando a gente de forma automática para aquele padrão que já está ali no automático mesmo, onde eu não preciso estar gastando energia, não estou precisando pensar a respeito, não estou precisando elaborar. Então, por isso que é difícil, muitas vezes, a gente sair de um padrão de comportamento, de um padrão de adoecimento, porque de alguma forma o nosso corpo já se acostumou, nosso cérebro neural, as condições neurais já se acostumaram a ser daquele jeito. É difícil, mas não é impossível, tá? Bem, esse foi o primeiro ponto que eu analisei. Depois, eu analisei também que muitas vezes esse paciente, quando ele chegava para o atendimento, ele trazia não só os problemas emocionais, mas ele já trazia os problemas físicos. Aí acontecia que muitas vezes a gente trabalhava na psicoterapia o lado emocional, tá? Todas as questões, traumas, dores emocionais que estavam ali acontecendo e a pessoa estava com aquele sofrimento psíquico, né? Aquilo era trabalhado na psicoterapia e aqueles sintomas físicos também desapareciam. Ou seja, a gente trabalhava aquela base emocional e o fisiológico vinha junto. Acabava desaparecendo as dores físicas. Só que esses pacientes, na sua grande maioria das vezes, eles já tinham consciência que aquela dor deles, por exemplo, dor de cabeça, uma gastrite, uma enxaqueca, eles tinham consciência, na maioria das vezes, que aquela dor era de origem emocional, ou seja, que quando acontecia um excesso de ansiedade, uma apreensão, acontecia um gatilho e aquela dor, um gatilho emocional e aquela dor física vinha. Mas o contrário, quando você entra num sintoma comportamental ou físico, no entanto, e você não tem nada emocional acontecendo, como é que fica esse triângulo? Vamos supor assim, ó, o que eu estou falando? Você entra, você está com adoecimento, um sintoma aqui comportamental, ou um sintoma físico, e você não percebe nada do emocional acontecendo. Como é que fica, então, esse triângulo? Essa é a questão. Sabe quando eu tive essa resposta? Porque era o meu questionamento grande até então. Eu tinha tido todo esse olhar, essa vivência, essa percepção, mas eu ainda não tinha essa resposta. Eu tive ela quando eu totalmente ativa, plena, do nada eu adoeci fisicamente. Eu tive um tumor cerebral, um tumor na cabeça, né? Aí eu fui buscar em mim essa resposta. E olha só, naquele momento, o que eu observei? Isso foi em 2014, tá? 2013, 2014, eu estava com uma sobrecarga muito grande de trabalho. Então, eu estava como diretora de uma unidade básica de saúde, eu estava com uma equipe de muitos profissionais e além dessa equipe, estava sob a responsabilidade dessa UBS, que eu era diretora, tinha mais de 40 mil usuários, né? Ou seja, eu tinha que responder por essa equipe e dar acesso ao sistema de saúde para esses usuários. Então, eu enfrentei também nesse período, além de toda essa problemática que a gente sabe de dificuldade que é um sistema básico de saúde hoje, né, desde aquela época então, eu enfrentei uma greve de servidores públicos, né, estando na gestão dessa UBS, e eu já tinha, além de todo esse contexto acontecendo nesse período, eu estava fazendo uma pós-graduação. Na verdade, eu estava passando por provas para iniciar um mestrado em psicologia. Eu
eu participei de um concurso, né, público para psicóloga do fórum. E eu já tinha, nesse caminho, 4 filhos, né? Eu tinha minha família com 4 filhos. Crianças, né? Pré-adolescente. Minha mais nova, na época, tinha 5 anos. E essa sobrecarga de deveres estava tão grande que eu me desconectei do meu eu. Ou seja, eu deixei de perceber que o meu emocional estava abalado. Eu ignorei puramente todos os sinais emocionais a ponto de eu não sentir. Eu separei de mim essas emoções, como se fosse um mecanismo de defesa, sabe? Ou seja, eu estava extremamente ansiosa, porque imagina só, você com toda essa sobrecarga, tanto familiar, né, como profissional. E era uma experiência nova para mim. Eu até então vinha trabalhando apenas como psicóloga, apenas atuando nos atendimentos clínicos. Aí a partir de 2013 eu assumi essa direção. E foi 2013, 2014, quando chegou no final de 2014, eu trabalhando essa equipe que estava na época muito adoecida, com muitos problemas, eu comecei a fazer todo um desenvolvimento com essa equipe, para humanizar essa equipe, para ver as coisas acontecerem, as pessoas realmente se sentirem bem naquele ambiente de trabalho. Quando tava assim, tudo parece que... Sabe aquela sensação que você nada e morre na praia? Eu tive essa sensação, porque quando eu percebi que eu estava com a sensação que tudo estava se encaixando, a equipe começou a girar redondinha, tudo muito bem, as coisas fluindo, as coisas encaminhando, nada, mas aí veio a resposta em meu corpo físico. E eu ignorei, como eu falei, os sintomas emocionais. Então, meu estado de ansiedade estava exacerbado, né? E eu literalmente ignorei totalmente ele. Até que meu corpo físico adoeceu e me parou a força. Me parou a força para quê? Para que eu pudesse rever essas minhas vivências e entender tudo aquilo que fazia sentido, entender o que estava extrapolando, né? Onde que estava o meu limite e aonde que eu tinha ido além disso tudo. Se meu corpo físico não tivesse parado, provavelmente eu tinha continuado vivendo aquela loucura que eu estava vivendo, certo? Então, por isso que muitas vezes a gente fala que o adoecimento são processos de cura. Quando você adoece, é porque algo já não está nada bem, e aí o adoecimento vem para te falar, parar e falar, chega, você tem que mudar essa rota. Então, aqui nesse momento, eu fui perceber, eu voltei para mim, para entender tudo que estava acontecendo. Né? Aí o que eu entendi? Percebi que sim, que tudo inicia no emocional. E quando eu não estou desconectada, eu percebo todo esse mal-estar, eu percebo esse emocional influenciado, eu percebo que esse emocional está influenciando os meus outros eus, o meu fisiológico, o meu eu comportamental e meu sistema espiritual energético. Mas quando eu estou desconectada, que foi o que aconteceu comigo, eu não consigo fazer essa integração, eu não consigo fazer essa associação, eu não consigo ter essa percepção. Chegando ao ponto dos adoecimentos se agravarem e muito. Consegue entender agora o que é estar desconectada do seu eu? Estar desconectada é não perceber, é ignorar os sinais, é desconhecer o meu sofrimento psíquico ou ignorar como uma defesa para eu não sair daquele looping que eu entrei, achando que eu tenho que cumprir a todo custo aquilo que eu assumi, mesmo que isso me adoeça, mesmo que isso esteja me adoecendo, e desconhecer o meu sofrimento psíquico e a influência dele no meu adoecimento físico, no meu adoecimento comportamental e no meu adoecimento espiritual. E o que a gente pode fazer para a gente sair dessa desconexão? Foi aí que eu juntei todo esse meu conhecimento, dos meus mais de 27 anos de formada, todas as minhas especializações, as minhas vivências profissionais, tudo aquele meu conhecimento, aquilo que eu tinha agregado enquanto profissional nesses 27 anos, tá? Junto com toda essa minha vivência própria, que não foi fácil, mas hoje eu entendo que eu precisei viver isso para ter essa compreensão,
para fazer essa junção, que é o que estava, na verdade, faltando eu entender, né? E eu consegui fazer um compilado disso tudo, e a partir daí eu criei um método totalmente vivencial. E eu passei por esse método, eu apliquei ele em mim. E o objetivo maior desse método que eu apliquei, vivenciei, é buscar essa autoconexão, é voltar para o meu eu. E qual é o caminho para a autoconexão? Como é que é isso? Como é que é esse caminho? Vou falar para você resumidamente. É você percorrer um caminho, percorrer uma jornada de autodesenvolvimento, uma jornada de autoconhecimento, onde, através de técnicas científicas, você entra numa imersão vivencial e a partir do momento que você entra nessa imersão vivencial, percebe? A imersão vivencial é algo que você vai vivenciar de forma subjetiva, de forma simbólica. E aí, a partir dessa imersão vivencial, você reconstrói as bases que fizeram você se autodesconectar. Ou seja, você vai se reconstruir seu amor próprio, a sua autoestima, a sua autocompaixão, os valores que são significativos e que façam sentido para você, e assim você consiga deixar de repetir coisas, repetir caminhos que te disseram ser bons, que eram o melhor para se fazer, e você segue repetindo, acreditando no que te falaram, mas muitas vezes você nem tem consciência de que aquilo que você está fazendo e ele está te fazendo, na verdade, muito mal. Quando eu falo isso, inclui também você construir relacionamentos saudáveis. Porque olha só, nós enquanto seres humanos, nós somos seres relacionais, certo? A gente vive desde o início, como eu falei lá, desde o nosso nascimento, nós vivemos em situação de relações, nós vivemos construindo vínculos. Portanto, a gente adoece nas relações e a gente também se cura nas relações. Então, na grande maioria das vezes, se não sempre, tá? São as relações, ou seja, a forma que nós nos colocamos para estar com o outro é que nos leva ao adoecimento. E quando a gente se fortalece, quando a gente trabalha o nosso eu, quando a gente ganha força interior, nós conseguimos buscar e viver relacionamentos mais saudáveis, e isso nos fortalece cada vez mais, nos mostra o nosso potencial para a gente estar e também para a gente construir relacionamentos que também nos curam. Então, segundo Moreno foi o criador do psicodrama, que é a especialização que eu trabalhei aí por mais de 27 anos. Segundo ele, o homem adoece e se cura nas relações. E isso para mim hoje é muito claro que realmente é isso que acontece. Então, esse é o caminho que eu trilhei e eu compilei no método que eu apliquei em mim em primeiro momento, e eu vi e eu senti os benefícios através dessas técnicas de voltar para o meu eu, de olhar e trabalhar o meu emocional, trabalhar o meu eu comportamental, trabalhar o meu eu fisiológico, trabalhar o meu eu espiritual. Fazendo isso, eu consegui me reconectar novamente com o meu eu de uma forma tão intensa, consegui me reconectar novamente na minha essência. Eu voltei a andar, porque eu tive paresia após a retirada do tumor, não mexia nenhum dedo. Eu voltei a dirigir o meu carro, voltei a cuidar da minha casa, eu venci a sequela da epilepsia que eu tinha ficado, né, como sequela. Eu deixei de tomar exatamente 7 comprimidos diários, tá, de medicamentos que eu tomava pós-cirurgia. E eu tomei esses medicamentos por quase 8 anos. E eu fui trabalhando todo esse processo vivencial em mim, para mim compreender, entender qual era a minha essência, qual era o meu lugar. E hoje eu estou aqui falando com você sobre tudo isso, com muita certeza que esse caminho que me trouxe de volta para o meu centro também pode fazer o mesmo por você. Então, se você hoje sofre com sintomas emocionais, por exemplo, sente tristeza, tá depressivo, tem uma ansiedade exacerbada e tá passando por cima disso, né? Tá angustiada, insegurança, né? Se sente insegura diante de situações de escolha, de tomar decisões, tem medo, sente deprimida, tem algum distúrbio como toque, ou tem sintomas físicos acontecendo com você, como
enxaqueca, sinusite, gastrite, infecção de garganta repetida, vive relacionamentos ruins, sente uma grande dose de dissonância cognitiva com tudo isso que acontece com você, seja sintoma físico, seja emocional, seja comportamental através dos seus relacionamentos, ou seja, uma hora você acredita em você, acredita nos seus caminhos, outra hora você não acredita mais, você se sente perdida, e com isso a sua vida acaba ficando parada, sem prosperidade, você fica protelando as coisas, não sente que não sai do lugar, e você se sente muitas vezes sem rumo, se sente infeliz, como se a vida não tivesse graça, ou se você não está vivendo aquilo que você realmente gostaria de viver. É como se estivesse distante mesmo daquilo que te deixa centrada, te faz sentir feliz. Continue me acompanhando que logo eu vou estar trazendo aqui para você uma aula muito especial, onde eu vou estar falando mais sobre esse meu método e você vai ter a oportunidade de fazer parte da nova turma que eu vou estar abrindo, certo? E aí você vai poder caminhar comigo nessa jornada para sua autoconexão. E assim nós chegamos ao final desse podcast Isso é Desconexão. Escreva para mim nos comentários se você gostou desse episódio, se você aprendeu algo novo, comenta aqui embaixo o que mais te impactou, o que faz sentido para você e se você tem algum sintoma que você quer saber mais a respeito, escreva para mim nos comentários que eu vou ter o prazer de estar respondendo para você. Meu muito obrigada por assistir esse vídeo ou escutar na forma de podcast. E para não perder nada, se inscreva no canal e toque o sininho para receber uma notificação assim que eu postar novos conteúdos. E me siga nas suas redes favoritas em saracarvalho.pc. Deixe seu like para apoiar o canal e compartilhe esse vídeo porque a gente nunca sabe quando esse tipo de informação pode estar ajudando outras pessoas. E não perca o próximo episódio de Isso é Desconexão. Um beijo, tchau!